Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Bento de Núrcia. Quem aprende a obedecer nunca caminha sem direção. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 3, nos ensina que nem toda aliança é sinônimo de direção espiritual. O povo pode estar unido, mas ainda assim perdido, se Deus não for consultado com sinceridade. O capítulo começa informando que Jorão reina sobre Israel, conforme o versículo 1. O texto afirma que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seus pais. A melhora parcial não substitui a obediência completa. Meias mudanças ainda geram riscos. Moabe se rebela contra Israel, conforme o versículo 5. E Jorão se alia a Josafá e ao rei de Edom para guerrear, conforme o versículo 9. A estratégia parece sólida, mas falta algo essencial: direção divina. Os reis seguem pelo caminho do deserto e a água acaba, conforme o versículo 9. O exército, os animais e os líderes entram em crise. Decisões sem oração levam à escassez. Jorão entra em desespero, conforme o versículo 10, interpretando a situação como abandono. Quando não ouvimos Deus no início, interpretamos mal o meio do caminho. A fé confusa gera conclusões erradas. Josafá pergunta se não há profeta do Senhor, conforme o versículo 11. Ainda há sensibilidade espiritual. Nunca é tarde para buscar a Deus. Eliseu é encontrado e sua reação é direta, conforme o versículo 13. A presença de Josafá muda o cenário. A fidelidade de um influencia o destino de muitos. Eliseu pede um tangedor, conforme o versículo 15. Antes da resposta, há alinhamento interior. A direção nasce do coração aquietado. A palavra do Senhor vem clara: fazer valas no vale, conforme o versículo 16. Deus promete água sem vento nem chuva, conforme o versículo 17. A provisão de Deus não depende de sinais naturais. A ordem exige ação antes do milagre. Cavar valas sem ver água é fé prática. Obediência precede manifestação. A água chega, conforme o versículo 20, enchendo a terra. O que parecia derrota se torna provisão. Deus muda o cenário quando é buscado. Os moabitas veem a água refletindo o sol e pensam ser sangue, conforme o versículo 22. O que Deus faz para sustentar confunde o inimigo. A provisão se transforma em estratégia. Israel vence a batalha, conforme os versículos 24 e 25. Mas o capítulo termina com um ato extremo do rei de Moabe, conforme o versículo 27. O pecado sempre deixa marcas. Nem toda vitória elimina consequências. Este capítulo fala profundamente sobre fé aplicada às decisões. Fala sobre responsabilidade, pois buscar Deus depois da crise ainda é misericórdia. Fala sobre saúde emocional, pois o desespero nasce da falta de direção. Fala sobre resistir à tentação da autossuficiência. Fala sobre honestidade, pois Deus não compactua com meias obediências. Fala sobre livre-arbítrio, pois os reis escolheram agir antes de consultar. Fala sobre não buscar falsas seguranças em alianças humanas. Fala sobre interpretar a voz de Deus no meio do deserto. E fala sobre Deus acima de tudo, pois só Ele transforma a escassez em caminho. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 3, nos ensina verdades sólidas. Aliança sem Deus não garante direção. A obediência prepara o terreno do milagre. Deus supre de formas inesperadas. E o futuro é moldado quando escolhemos depender do Senhor. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes tomo decisões confiando mais em estratégias do que na Tua direção. Fortalece minha fé para Te buscar antes de agir, e não apenas quando a crise se instala. Que eu não transforme a oração em último recurso. Dá-me responsabilidade espiritual para cavar valas, mesmo quando não vejo sinais de provisão. Que eu obedeça antes de entender. Cuida da minha saúde emocional, quando o deserto parecer longo e a água parecer distante. Que eu não interprete silêncio como abandono. Livra-me das tentações da autossuficiência, das alianças mal avaliadas e da pressa que ignora Tua voz.
Dá-me honestidade para reconhecer quando errei ao não te consultar. Que eu volte imediatamente para o centro da tua vontade. Ensina-me a interpretar a tua voz, mesmo quando ela exige trabalho antes do milagre. Que eu confie que o Senhor age além do que vejo. Guia meu livre-arbítrio, que eu escolha dependência em vez de controle. Que minhas decisões moldem um futuro firmado na tua provisão. Que eu coloque Deus acima de tudo. Acima das estratégias, acima das alianças humanas. Acima do medo da escassez, acima da lógica limitada. Senhor, transforma meus desertos em lugares de provisão. Que eu aprenda a confiar no Senhor mesmo quando o caminho parece árido. Que eu cave valas pela fé e veja tua água chegar no tempo certo. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.